Salve, comunidade Recicla! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre nós mesmos, brasileiros e brasileiras, que no ano de 2018 geramos 79 milhões de toneladas de lixo. Que é isso? 79 milhões de toneladas de lixo, segundo o estudo Panorama dos Resíduos Sólidos. Eu estou aqui com meu amigo jornalista, ambientalista, evangelista do meio ambiente, nosso querido Matthew Shirts. Fala, Matthew, como é que tá? Beleza? Tudo bom, Cazé? Tudo jóia? Tudo legal, querido. Quer dizer, tudo mais ou menos, né? Assim, espero que essa nossa conversa hoje possa nos ajudar a dar uma clareada para a gente diminuir a nossa chance de acabar com o mundo. A gente estava falando aí que o Brasil, nós, brasileiros e brasileiras, geramos 79 milhões de toneladas de lixo no ano de 2018. Desse total, apenas 3% foi reciclado, Matthew. Isso é um grande indicativo que o Brasil ainda está naquela economia linear e não fez a transição ainda para circular. Quando é que isso vai acontecer? Cazé, é o seguinte, boa parte do mundo, quase todo mundo, está na economia linear ainda. Hoje nós vamos conversar com o Carlos Pereira, que é um especialista em economia circular, que é uma ideia muito bacana, que é uma ideia que enfrenta essa questão, é uma ideia que dá uma saída e que está sendo colocada em prática aqui no Brasil, pouco, bastante na Europa, e que nos oferece uma série de, digamos, ferramentas para a gente enfrentar a grande questão do lixo e também das emissões de gases de efeito estufa. A grande maioria das economias no planeta ainda está nessa estratégia ou nessa economia linear, né, que é baseada no extrair, produzir, vender, usar e jogar fora. Não necessariamente nessa ordem, né? Muitas vezes o jogar fora acontece muito antes, o tempo de vida do produto é muito curto, como uma sacola plástica, por exemplo, que chega, depois você joga, chegou em casa e já está jogando fora. É uma loucura total. Eu sou o Cazé Pessini e esse aqui é o podcast Recicla com o nosso querido Matthew Shirts. Nós vamos receber agora ele, nosso convidado especial do programa de hoje, nosso querido Carlos Pereira. Sim, ele que é secretário executivo aqui no Brasil do Pacto Global da ONU. Fala, Carlos, como é que tá? Beleza? Fala, Cazé, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Matthew. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Tudo legal. O Carlos está com uma vista bonita ali, dá para ver que pela lateral dos ladrilhos alaranjados tem um belo visual, ainda tem um resquício de mundo respirável. Carlos, a gente está falando aqui sobre a quantidade de lixo gerada no Brasil, a pouquíssima quantidade que foi reciclada, e a gente está apresentando aqui para os nossos ouvintes a economia circular como um possível caminho para a gente reverter esse quadro de destruição do nosso planeta. Para a gente saber que a gente está falando a mesma coisa, nos ajude aqui a dar uma definição bacana de economia circular. O que é economia circular? Cazé, vamos lá. Esse é um assunto muito, muito sério, né? A questão da economia circular, ou a questão, na verdade, pensando no problema, não na solução, pensando em lixões, pensando em resíduos sólidos, na verdade, todo tipo de resíduo, muitos especialistas dizem que vai se tornar agora uma discussão tão forte quanto o clima, né? Não que as coisas estejam desconectadas, a gente tem que lembrar sempre que tudo é conectado, tudo é interconectado. A gente sempre tem que pensar em qualquer questão como sendo uma rede neural. Se você ataca uma questão, ela ajuda a desenvolver as outras, né? O que eu quero dizer aqui, por exemplo, se você reduz, pensando em resíduos líquidos, saneamento, se você reduz a porcentagem de saneamento que você tem num determinado lugar, você vai aumentar várias questões, como, por exemplo, mortalidade infantil, absenteísmo em escola, absenteísmo no trabalho, etc, etc. Então, a gente tem que pensar tudo numa interconexão, né? Isso passa para tudo que a gente tem de resíduos. Resíduos, eu acabei de falar de resíduos líquido e agora também falando de resíduo sólido. Você trouxe alguns números aí bastante importantes, né? E a gente está, de fato, acabando com o nosso planeta, né? E em que sentido a gente pode ver isso? A gente tem o famoso Overshooting Day, que seria a tradução seria mais ou menos o dia da sobrecarga da Terra, né? Então esse foi um cálculo que passou a ser feito, que a Terra, a natureza, ela se regenera, esse é um outro termo bastante importante que eu vou falar daqui a pouco, a regeneração, e a natureza ela se regenera, né? Então a gente bota pressão na Terra por meio de
enfim, jogar resíduos, jogar efluentes, jogar tudo que a gente joga na terra e ela se regenera. E aí isso acontece que começamos a fazer esse cálculo, então, da sobrecarga, e isso o ano passado foi julho, então um dia de sobrecarga da terra, né? Ali ela já não aguentaria mais. E esse ano passou para agosto por conta da pandemia, né? E por conta da pandemia a gente deixou, claro, de emitir muito dióxido de carbono, a gente deixou de emitir muita poluição no nosso planeta, né? Uhum. Então isso é uma Deixa coisa eu ver se eu bastante entendi importante direito da até gente aqui. ter em mente. Carlos, deixa eu ver se eu entendi direito até aqui. Quer dizer, então, que a gente está destruindo o planeta, a gente está tirando as coisas do planeta. E aí o planeta tem uma capacidade de regenerar. Se a gente pensar num período de 12 meses, esse período está ficando cada vez mais. A gente atinge o ponto em que a Terra não consegue se regenerar muito mais rápido. Então, se a gente pensar de janeiro, sei lá, antigamente era setembro, outubro, a gente levava 10 meses para atrapalhar o nosso planeta. Mas agora está cada vez mais cedo. Isso significa que, de repente, a gente vai chegar num ponto que o planeta não vai conseguir mais se regenerar. Perfeito, perfeito. Esse é o racional e é o que a gente está vendo, por exemplo, com biomas importantes como a Amazônia, né? Então, essa discussão é muito forte. A gente está chegando num ponto que talvez a floresta não consiga mais se regenerar, né? Agora, voltando para a questão de economia circular, a diferença entre uma economia linear e economia circular. Economia linear é o que a gente sempre fez, né? Infelizmente, que é o que? A gente vai lá, tira a matéria-prima da natureza, produzimos alguma coisa e vamos então depositar aquela coisa. Depositar geralmente de uma maneira que não é a adequada. Então, por exemplo, o Brasil, e eu gostei quando você disse nós, cidadãos brasileiros e brasileiras, porque na verdade é disso que se trata, né? A gente não está falando só da questão de produção, mas estamos falando também na questão do consumo. Isso é muito importante, né? Mas voltando aqui na questão da economia circular. E a economia circular, então, ela trata do quê? De você extrair a sua matéria-prima da natureza, mas levar para uma circularidade. Ou seja, você vai, então, produzir, seja lá o que for, pode ser, por exemplo, uma lata para um refrigerante, e aí isso aí vai ser consumido, e ao invés de ser despejado na natureza, isso aí volta para o ciclo, né? Então, por exemplo, peguei o caso da lata, não foi à toa. Se a gente pensar em alumínio, então as latinhas de alumínio que estão por aí, ou a gente poderia pensar em Nespresso, por exemplo, café que é tão consumido por meio das cápsulas de alumínio, elas têm, o alumínio ele tem uma capacidade de circularidade de 100%. Então o alumínio ele nunca, você tem que deixar o plástico, por exemplo, para falar o que eu quero dizer, o plástico, por exemplo, ele tem um limite. Você, muitas vezes, dependendo do plástico, você consegue reciclar 2, 3 vezes. O alumínio não, o alumínio é infinito, né? Então, o que acontece? O consumo de energia, que é muitas vezes o grande problema para o alumínio, né? Ele é muito menor para reciclar do que para você produzir o alumínio virgem, né? Então, é disso que se trata. Então, de novo, economia linear seria o quê? Tirou a bauxita da natureza, que é de onde vem o alumínio, produziu o alumínio, produziu a lata, aterro ou lixão, que é o que acontece muito no Brasil, daqui a pouco eu entro nisso. Economia circular, o que, que acontece? Peguei a bauxita, transformei em alumínio, produzi a latinha, consumi, voltei, na verdade, para a produção e vou reutilizar aquela lata de alumínio, né? Isso a gente consegue fazer com vários materiais, né? E aí, Cazé, tem uma questão bastante importante nisso que você disse, né? Que é o quê? A gente tem muito material reciclável já disponível no Brasil. Boa porcentagem, na verdade, do que a gente consome é reciclável, só que a gente não recicla. Então, como você acabou de falar, a gente recicla 3,8%. Esse é o último dado que saiu no SLU. O SLU, então, que é o estudo de sustentabilidade e limpeza urbana no Brasil, né? E, então, isso é muito baixo, isso é muito baixo. A gente vê, tem países aí que tem mais de 60%, a Alemanha tem mais de 60%, né? E fora que, assim, claro, que isso que eu falei do consumo também que é importante. Então, tem uma questão só de, não só, para além da questão de reciclar, a gente tem uma questão de evitar.
Isso é muito importante, né? Porque assim, será que eu preciso consumir aquilo? Será que eu não posso consumir, falando em embalagem, será que eu não posso consumir a granel? Então, na verdade, eu nem peguei aquele material reciclável. Eu nem vou ter necessidade de reciclar, uma vez que eu não utilizei aquela embalagem, né? Então, o consumo é muito importante, né? Carlos, queria falar um pouco do ODS 12. Fica à vontade, Carlos, Método. posso fazer uma pergunta antes de você entrar na ODS? Explique, então, mas qual que é a diferença entre reciclar e economia circular? Porque não são sinônimos, certo? Não é a mesma Não coisa. são sinônimos. Não são sinônimos. A economia circular, ela conta com todo o processo. A reciclagem, ela faz parte da economia circular, né? Então, uma coisa que é bastante importante na economia circular é que tem que ser desde o design, né? Ou seja, desde o desenho daquele produto, a gente tem que pensar na economia circular. Isso é uma outra coisa muito importante. Então, na verdade, a gente está falando aqui numa mudança de mentalidade, né? Porque não adianta muito se a gente quiser reciclar determinado produto, determinada embalagem, a posteriori. Fora que a gente tem esse gap gigantesco, né? Esse gap de uma quantidade gigantesca de material reciclável, só que a gente não recicla porque não tem capacidade, né? A gente tem ainda, no Brasil, gente, a gente tem que lembrar disso, a gente tem mais de 3 mil lixões. 3 mil lixões. A gente não tem capacidade hoje, institucional, de dar conta disso, né? Porque vamos lembrar, a gente tem a legislação de resíduos sólidos, a política nacional que vem em 2010, e ela então terminava na política com os lixões em 2014. A gente está em 2020. Isso agora passou para 2020 e 2022, 21 e 22. Só que a gente continua com os 3 mil lixões. Então, tudo que a gente consome... Oi? Qual é o problema de lixão? Por que lixão é ruim? Lixão é ruim porque não tem um tratamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, em ter um aterro sanitário, Método, você produz um aterro sanitário, né? Você faz o quê? Você tem ali aquele buraco, para a gente falar em termos simples, né? E você tem todo um tratamento, você coloca uma série de camadas ali, por meio das quais você está protegendo a natureza, né? Então essa é a diferença. Agora o lixão é o quê? O lixão é um buraco que você abre no chão e coloca o lixo ali, né? Então você faz o quê? Tudo que está sendo produzido ali, e tem duas coisas, né? Uma questão de efluentes, então tudo que tem de orgânicos ali, aqueles efluentes que vão ser gerados, eles vão para a terra, e eles indo para a terra, eles vão contaminar a posteriori, necessariamente, algum curso d'água, né? Então vai envenenar a água ali em termos simples também. Então isso é muito importante, o aterro já não. O aterro você tem que ter um tratamento nesse buraco, nessa cava, e ainda você trata tudo que foi gerado de efluentes e você trata além a questão de emissão de gás de efeito estufa. Porque vamos lembrar aqui que quando você despeja um resíduo orgânico, ele vai gerar gás metano, CH4. E esse gás metano, que comparado com o CO2, né, que é o grande mal que a gente tem aí, ele é 21 vezes mais poderoso do que o CO2 como gás de efeito estufa, né? Então, e quando a gente pensa É em o gás do circular, peido da vaca, gente, né? É o gás do peido da vaca, esse daí. Do arroto, na verdade. Do arroto? Ah, é. É que eu Do nunca arroto, cheirei, do então não arroto. sei. Exato. E, gente, o que a gente está falando aqui então a gente está mostrando que a gente não está com capacidade institucional. E eu vinha falando do ODS 12, né, que é bastante Peraí. importante. O Antes de ODS você 12, entrar, Carlos, antes de você vai entrar, lá. não vou deixar. Então, deixa eu só resumir aqui. Então, lixão é muito ruim, polui tudo. O curso d'água envenena tudo. Aterro não é reciclagem, mas é melhor, é muito melhor Não, porque ele preserva, é muito ele melhor. preserva a natureza. Mas nós A ainda gente... temos Vai milhares lá. de lixões. Reciclagem é melhor ainda. Estou certo nisso? Reciclagem é melhor que aterro.
Sem dúvida nenhuma, foi aquilo que eu comentei. A ideia, né, e pensando nos R's, a ideia é reduzir. Primeiro que eu tenho que reduzir, né, eu não tenho que gerar aquele lixo, né, aquele resíduo. E aí, uma vez que eu gerei, a ideia é reciclar, né? Então, se eu não conseguir reciclar, aí eu vou ter que depositar em algum lugar. E aí que seja no aterro, né? Então, aí a gente passou por todo o ciclo. Mas agora o lixão é, sem dúvida nenhuma, a pior coisa que a gente pode ter. E a gente tem aqui, a maior parte dos municípios brasileiros ainda, mais da metade não, para ser exato, 49,9% da população brasileira, do lixo da população brasileira, vai então para lixões, né? E isso não dá para ser mais, gente, não dá para ser mais. Então, quando se trata, gente, uma coisa que eu gosto de falar, que é uma imagem meio forte, mas eu acho que faz sentido a gente trazer, quando a gente trata de resíduos no Brasil, e de novo, pode ser resíduo sólido, pode ser resíduo líquido, que é o saneamento, né? A gente está falando que o Brasil, se a gente fosse localizar geograficamente, é como um país da África subsaariana. E a gente é a nona maior economia do mundo, né? Então, assim, é uma bizarrice que não tem nem como a gente imaginar. Quando a gente colocar, por exemplo, uma questão cronológica, se a gente fosse comparar com a Europa, muita gente fala em século XIX, eu falo que é século XVIII. É século XVIII, né? Então, é disso que a gente está falando. Então, a gente precisa de uma mudança, gente, completa. A gente segue aqui no nosso podcast do Recicla, devidamente assustados com as novidades que o nosso querido Carlos está trazendo para a gente. Mas a gente vai achar um caminho aí de resolução. Então, peraí. Então, já entendeu. O Matthew trouxe uma coisa importante aqui. A reciclagem é só uma etapa da economia circular, né? Para a economia circular funcionar circularmente de verdade, é preciso que o projeto da produção do produto, desde o princípio, já envolva a reciclagem no final, porque fica tudo muito mais fácil. Senão você tem que reciclar uma coisa que não foi projetada para ser reciclada. É isso, né? Exatamente. Por exemplo, então, por isso que eu digo que a gente tem que ter uma mentalidade de circularidade, né? E quando eu falo a gente, eu não estou falando só aqueles que estão desenhando o produto. Eu estou falando a gente como consumidor, né? E a gente como consumidor, se a gente tiver essa mentalidade, isso que eu comentei, a gente vai reduzir o que a gente gera de resíduo, a gente vai observar o que a gente está consumindo e a gente vai cobrar das autoridades e cobrar de quem tem que cobrar para que a gente não tenha situações como essa, como são os lixões, né? Gente, tem dados alarmantes aqui, depois, Cazé, eu vou deixá-los menos desesperados, eu estou partindo primeiro para o desespero, para chamar a atenção. Depois eu dou uma melhorada. Né? Quem não se matar até lá, quem sobrar até lá, a gente consegue trazer um certo otimismo. Espera o final do podcast que a gente vai trazer soluções. Então a gente fala, outra coisa importante, né? A questão de, por exemplo, quando a gente pensa da falta de circularidade, né? Alimentos. Pela primeira vez, depois de décadas, a gente aumentou a fome no mundo o ano passado, né? E agora a gente vai piorar ainda mais por conta da crise econômica que vai gerar uma crise humanitária vinda aí da pandemia, né? Então hoje, né, se morre mais é outra bizarrice da nossa sociedade, né? Hoje se morre mais de doenças oriundas da obesidade do que de fome, mas a fome ela aumentou, né? A fome ela aumentou, o que não aumentava há décadas, como eu comentei. Só que, no entanto, gente, a gente desperdiça pelo menos 30% dos alimentos. 30% dos alimentos. E aí, Cazé, entra naquilo que a gente fala da circularidade. Por quê? Da questão do design. A maior parte desse alimento, e pensando no processo produtivo, ele vai desde ali a, enfim, plantação, produção, seja lá o que for, vai para a parte do processamento e, dividindo aqui em 3 partes, a parte do consumo, né? E, claro, a questão de depositar esse resíduo, né? E o que a gente tem, o maior desperdício, ele está aqui no pós-colheita, né? Ou no pós-produção, e ele vem depois na questão, então, do consumo. E a gente, então, está falando que a gente desperdiça mais de 1/3 do alimento que a gente produz e muita gente passando fome. E aí, para o último ponto, da questão mais aí de chamar atenção
e mostrar como a questão é séria, a gente tem a questão dos plásticos, como você vinha dizendo, né? Então a gente tem aí a gente tem mais de 150 milhões de toneladas de plástico nos oceanos, né? E a gente sabe o quê? Tem um estudo que mostra então que até 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano, né? Isso é muito bizarro, né? Eu estou falando a palavra bizarro é porque nessa parte é isso, né? É É uma coisa assim, inacreditável, é é inimaginável. inaceitável, é inacreditável, né? Ô, Carlos, Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção, vai lá, Neto. eu li, só para complementar, eu li que atualmente a gente está consumindo por semana mais ou menos um cartão de crédito de plástico. Consumindo, você Um diz que a cartão gente de está crédito de ingerindo, plástico. a gente ingere. Ingerindo Ah, um cartão ingerindo. de crédito Entendi, entendi. em quantidade de plástico. Que é a Que vem o quê? questão principalmente Contaminado no dos alimento? Como é que é? microplásticos. Isso, É a questão isso. dos microplásticos, né? Que essa é uma ciência, eu diria, nova, né? Nova que eu digo, isso foi atentado aí nos últimos anos, né? E os estudos, eles ainda continuam para, enfim, revelar um pouco mais o quanto a gente consome. Então, a gente encontra microplástico na água, a gente encontra nos alimentos, a gente encontra numa série de lugares. E, enfim, é tudo muito alarmante, né, gente? Mas, claro, como eu vinha dizendo, a gente tem soluções, né? O ODS 12, que eu vinha comentando, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, ele trata, isso é importante falar, produção sustentável, mas também o consumo sustentável. Então, vem dentro daquilo que eu comentei, da gente mudar a mentalidade não só do mercado, mas mentalidade da população em geral também, né? E para que a gente consiga virar esse jogo, e aí pensando na Agenda 2030, né, da ONU, eu iria para outro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o 17, né, que são as parcerias e meios de implementação. A gente precisa lançar mão de parcerias, tá? Então precisa estar todo mundo junto para que a gente consiga virar esse jogo. Sociedade civil, governo e também, sem dúvida nenhuma, o setor privado, né? A E gente agora vai eu vou falar dar uns daqui a pouco exemplos aqui que eu justamente acho sobre que é essa coisa das importante. parcerias que você falou, Carlos, da parceria público-privada, que a gente quer falar também, saber a sua opinião sobre o marco novo do saneamento, que traz as parcerias público-privadas, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Antes, eu gostaria de aproveitar o fato, enfim, de você ser secretário executivo aqui no Brasil do Pacto Global da ONU, para que você nos falasse o que é o Pacto Global, né, que foi lançado acho que 15 anos Claro. atrás, alguma coisa assim, e quais foram as metas, se as metas foram atingidas ou não, e o que a gente faz para, enfim, para correr atrás do prejuízo, né? Claro, claro. Vamos lá. Bom, o Pacto Global, ele é, então, o braço da ONU para o setor privado, tá? Numa frase simples. E o que a gente faz, então, é tentar, digo tentar porque é claro que tarefa não é fácil, né? Mas tentar, então, implementar a agenda do desenvolvimento sustentável nas empresas ou por meio das empresas, né? Que tem um papel fundamental. Cazé, Método, tem um número que, vocês veem que eu gosto dos números para a gente materializar as coisas, tem um número que eu acho interessante, que é o seguinte, se a gente comparar empresa e país, colocar os dois lado a lado, tá? Numa mesma lista. Se a gente pegar os 200 maiores, 153 são empresas e não países, né? Estou falando em poder econômico, né? Ou seja, se a gente tirar os 15 maiores países da frente, né, e a gente somar os 180 menores PIBs do mundo, essa soma ela é menor que a soma das 10 maiores receitas do mundo, né? Então, isso mostra a importância da gente trazer o setor privado para o jogo, para a mesa, né? Então, cobrar a responsabilidade, e não só a responsabilidade, digo, da ação direta, da operação direta, mas cobrar a responsabilidade também como cidadão, né? Então, o setor privado ali fazendo o papel como cidadão. Só vou trazer um último número aqui para exemplificar. Hoje, e números do Barômetro da Confiança, da Edelman, mostram então que, dados de 2019, na verdade, 28% dos brasileiros confiam no governo, 41% na mídia, 41%, 56% nas empresas e 77% na empresa onde eu trabalho, ou seja, na empresa daquela pessoa.
E aí tem um outro dado relevante aí, que 80% quase dos brasileiros, esse número é meio parecido no mundo todo, eles entendem que os CEOs, os líderes empresariais, eles devem tomar ação para a sociedade, em prol da sociedade, sem esperar o governo, né? Então hoje, esses líderes empresariais têm aí um fardo bastante grande, né? E essa sociedade em geral, eles são consumidores, eles são, enfim, eles podem afetar as empresas de várias maneiras. Eles são também colaboradores, né? Então ninguém quer mais trabalhar numa empresa que cause impacto negativo. Ninguém quer mais. Isso aí acabou. Sociedade, a gente está na época da hipertransparência e hiperconectividade. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Então, a economia circular nessas empresas pode gerar emprego? Vai gerar emprego? Sem dúvida nenhuma, Metro. Isso aí é muito claro, né? Pode gerar emprego, né? E pode atrair talentos. Porque o que acontece, eu acho que tem um meio clichê, mas acho que é bom para visualizar, né? A gente tem aquela história dos 3 pedreiros fazendo a mesma coisa, né? Então o pedreiro pergunta para ele: o que você está fazendo? Estou assentando tijolo. O outro: estou levantando uma parede. O terceiro fala então que está levantando uma catedral. A questão é o seguinte, que hoje, e os estudos estão aí para comprovar, né? Então a gente pode falar também, a gente está falando de economia circular, a gente pode falar de economia de propósito, né? As pessoas, elas querem construir catedral. Então, se elas estão numa empresa que sabe que impactam negativamente o meio ambiente, não pensa numa circularidade, ela não quer trabalhar naquela empresa, né? É muito claro isso aí, cada vez mais. Então, as empresas têm sim que se orientar. E não só por uma questão aí, estou pensando em stakeholder colaborador, mas na verdade a gente poderia pensar em várias coisas. Os investidores, eles estão muito atentos a essas questões, a sociedade em geral, o poder público também, sem dúvida nenhuma, né? Então as empresas têm que se adequar. Então, o Pacto Global da ONU, parte do papel dele é justamente acelerar esse processo dentro das empresas. E as metas estabelecidas 15 anos atrás foram atingidas agora? A gente... Qual é o balanço? Não. Qual que é o balanço, né? A gente tem ali as 17 metas, os 17 objetivos, né? E 169 metas globais no Brasil, no processo de nacionalização das metas. A gente entrou meta por meta para entender como se adequava o Brasil. A gente chegou então a 175 metas. Hoje, o Brasil ele atingiria só um dos objetivos, que é o ODS 7, que trata de energia renovável, né? E por quê? Por uma vocação natural, né? Então, energia é muito baseada na vocação natural do país, por isso que tem país que tem muito carvão, ou energia produzida de carvão. No Brasil, a gente tem muito, né? É um país agraciado por Deus, né? Como dizem. Então, a gente tem muita energia eólica, a gente tem muita energia hidrelétrica e a gente tem muita energia solar que está aumentando cada vez mais. O Carlos, eu quero entrar numa questão que o Casey já levantou. Antes que acabe o programa, eu quero que você comente esse novo marco regulatório de privado e público na área de saneamento. Explica para isso, e o que isso traz para a mesa? Isso é uma boa, e você considera isso uma boa? Foi muito polêmico, é uma boa inovação? Você acha que vai avançar a nossa sustentabilidade? Antes de você entrar no assunto, Carlos, vou só dar uma contextualizada para os nossos ouvintes, né? Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 16% dos brasileiros não têm água tratada. E, pasmem, 47% não tem esgoto. Estamos falando de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico e 35 milhões que não têm acesso à água tratada. Novo marco regulatório do saneamento, como trouxe o Matthew Shorts. E aí, parcerias público-privado, vai ser um sucesso ou não? Cazé, eu estou muito alarmista, né? Mas eu acho que eu queria trazer só uma figura para a gente entender. Você acabou de falar aí na questão da porcentagem de gente que não tem acesso à água tratada, né? Isso dá 35 milhões dos nossos cidadãos brasileiros, tá? E o que acontece? Imagina, no meio de uma pandemia, que a OMS fala, olha, legal,
lave as mãos a cada 2 horas. Lava a mão com Cadê o a quê? água? Lava a mão com o quê? E esses 35 milhões, na verdade, a gente não está considerando a intermitência, tá? Então, se a gente considerar aqueles lugares que são intermitentes, ou seja, as pessoas têm água ali 3 vezes na semana, que tem muito no Brasil, esse número chega a 50 milhões, né? Então, assim, isso que eu falei, é uma coisa que não dá para entender, gente. É uma coisa que... É o que eu falo, assim, Casé e Matthew, o Brasil, ele é a 9ª maior economia do mundo, né? Ou seja, ele gosta de pontuar bem em ranking, mas ele é ainda melhor em desigualdade. Ele é o 8º em desigualdade. Então, é uma coisa que não combina, né? Mas, enfim, voltando para o Marco. O que eu acho, gente, sinceramente, do Marco, né? Como a gente falou, os dados estão aí. A gente não conseguiu superar a questão do saneamento no Brasil, né? E, de novo, sempre que eu estou falando de saneamento, a gente está falando não só em resíduos líquidos, né? Mas a gente está falando também em resíduos sólidos, né? Eu acho que a gente precisava de um novo marco para trazer segurança jurídica, seja lá para quem for, seja para empresas ou para o setor público, né? Falam muito da questão da privatização do setor. Na verdade, o marco, ele não privatiza o setor, né? Ele traz alguns elementos que vão fazer com que a participação do poder do setor privado aumente, mas ele não tira o poder do setor público. A gente está falando de concessão, a gente está falando de parceria público-privado. Então, muito honestamente, eu acho que vai ajudar. Eu acho que vai ajudar. Uhum. Matthew, qual é a sua avaliação? O Matthew está cobrindo meio ambiente há 20 anos, há 2 décadas, desde a época da Eco 92, praticamente, né, Matthew? Diz para a gente, como é que você está vendo? Você acha, pelo exemplo de outros países que tiveram um marco parecido, assim, as coisas... Você está esperançoso também ou não? Eu tendo muito a concordar com o Carlos. Eu acho que a situação do Brasil é importante lembrar que como estava a situação. A situação estava desesperadora. E essa é uma tentativa de criar mecanismos para aumentar a atividade, a construção de novos sistemas de saneamento e de trazer a indústria privada para essa questão. Eu acho que pode ser positivo sim. Não é uma coisa que me assusta. Agora, isso me leva, Carlos, a uma outra pergunta que eu acho que tem muito a ver. Como a gente vê na questão, vou voltar um pouco para a economia circular, e que tem a ver com esse marco do saneamento. Uma das coisas mais importantes na economia circular, me parece ser, combinar o jogo. Você precisa combinar as regras. Então, por exemplo, eu queria que você pensasse, se pudesse nos dar alguns exemplos de empresas que estão fazendo coisas interessantes na área de economia circular e que também falasse, porque o governo tem um papel muito importante na economia circular, é o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo de plástico, de tubulações em plástico. Muitas vezes são jogados fora porque não podem ser reutilizados, porque são 1 milhão de tipos de tubulações plásticos e tal. Se você concordasse em só utilizar 6 tipos ou 20 tipos, quer dizer, ter uma combinação de usar só coisas que podem ser reutilizadas ou recicladas e tal. Qual é o papel do governo na economia circular? Ou como é que a gente combina o jogo? E o governo tem interesse nesse assunto? Eu sei que é muita pergunta, mas... Não, acho que dá para abarcar todas, viu, Matthew? Sim, todo mundo tem responsabilidade, né, nessa questão. Então, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 10 anos esse ano, ela é uma política bastante moderna, eu diria, né? Então, na verdade, ela leva para o setor privado, então, se entender quem vai ficar com cada parte, né? Então, você tem os acordos setoriais voltados à questão de resíduos, né? Pensando em resíduos aqui apenas, né? Ou seja, a gente falou de economia circular, estou pegando a última parte ali da
a ponta final, né? Mas também que é muito importante. Até O que é um acordo setorial? Explica o acordo setorial. O acordo setorial, por exemplo, o setor de embalagens. O setor de embalagens, você tem quem produz a embalagem, quem utiliza aquela embalagem. Quem utiliza, eu não estou falando no cidadão, eu estou falando na empresa que vai utilizar aquela embalagem, né? Seja uma garrafa plástica, seja uma caixa de papel que vai, enfim, embalar esse plástico, né? Muitas vezes tem isso, né? Tem ali alguma coisa embalada por uma garrafa plástica, ela é embalada por uma caixa de papel e depois vem um plástico ainda para proteger a caixa de pastel. O papel é uma coisa fantástica, né? Enfim, então, aí o que acontece? Os setores, eles vão conversar entre eles, as empresas vão conversar entre elas para saber quem vai ficar com qual responsabilidade. E aí eles levam esse plano, então, para que o governo, ele endosse, então, esse plano, né? Então, ou seja, traz para o setor privado, não é uma coisa super autocrática, unilateral, no sentido, vai ser assim, pronto, acabou, né? Porque quem tem o conhecimento de fato é o setor privado, né? O setor privado sabe onde o calo aperta, né? E nisso obriga a um pensamento mais circular, porque é claro que você vai entender que você vai ter um custo maior com aquela deposição, com esse resíduo, então você vai deixar de produzir aquele resíduo. Você vai reduzir, então, o que você consome de material, né? Então, disso que se trata a política nacional. Só que a gente tem que implementar. A gente, como eu disse, não está conseguindo implementar. Ela está sendo adiada nas várias questões para que, enfim, empresas, governos, sociedade se adequem. Mas a gente tem que forçar um pouco mais isso aí, sem dúvida nenhuma. Por que Agora, demora vamos aos exemplos. Dê os exemplos. Olha, claro, não, mas só a questão de demorar, né? Por que demora tanto? Eu acho que tem, sem dúvida, uma questão de adequação do setor privado e também dos governos subnacionais, e eu estou falando de governos de Estado, governos municipais, etc, etc. Mas, enfim, a gente tem que pensar, e aí vem na questão da parceria, da cooperação, por isso que eu acho que a cooperação público-privada é essencial para entender como que a gente vai fazer, né? Por exemplo, uma questão que é bastante importante, né? Quando a gente fala em reciclar ou utilizar material reciclado, que é super importante para a questão de circularidade, esse produto ele é tributado. Mas como assim é tributado? Você já tributou, né, ao produzir aquilo, você está reciclando. Então, na verdade, isso aí por que não, uma bitributação. Isso aí atrapalha demais, né? Então, assim, o governo tem um papel ali, né? O setor privado também tem. O setor privado tem porque ele vai ter que ajudar com conhecimento, tecnologia, financiamento, né? Financiamento. A gente sabe, principalmente quando a gente trata de cidades brasileiras, mais de 80% das cidades brasileiras vivem do Fundo Nacional dos municípios. Então, significa o quê? O município não tem dinheiro. Ele não vai ter dinheiro para construir um aterro. Ele precisa ali se consorciar e ele vai precisar de um apoio do setor privado para conduzir aquilo, né? Isso é muito claro. Então, por isso que eu acho que a gente tem essa dificuldade de lançar mão das parcerias. Eu acho que a gente tem a questão, por exemplo, de tributação. Dei só um exemplo aqui, mas eu acho que tem que ser melhorado. Tem a questão da insegurança jurídica que eu comentei. Então, eu acho que isso faz com que muitas empresas acabem se afastando. Por isso que eu acho, que eu comentei agora, que o marco regulatório é uma boa tentativa, né? Porque eu não coloco como uma coisa definitiva, porque a gente não sabe como uma coisa vai se comportar. A gente tem que esperar para ver, né? Mas, assim como a gente viu em outros países que lançaram mão de políticas parecidas, o que aconteceu? Muitos países voltaram atrás, né? A gente tem o caso de Paris, né? Paris, por exemplo, privatizou e voltou atrás, né? Tudo bem, a gente tem essa condição, né? Não vai ser uma coisa que vai ser vendido para o setor privado de maneira definitiva, né? Na verdade, a gente está falando aqui de concessão. E concessão é um contrato. Se o setor privado não está cumprindo aquele contrato, remove-se a concessão, né? Então, por isso que eu acho que é uma boa tentativa. Mas indo agora para os exemplos, para a gente agora, quem tiver por aí ainda,
não tiver ainda caído. A gente segue aqui no podcast do Recicla, conversando com o nosso querido Carlo Pereira, do Pacto Global da ONU aqui no Brasil, com o Matthew Short, jornalista ambientalista. A gente está meio desesperado tentando achar as boas notícias aqui, mas as boas notícias estão chegando. Carlo, você ia falar dos exemplos de empresas que estão trabalhando com projetos circulares interessantes. Vamos lá, Esperança, vamos lá. Exato. Vamos lá, vamos lá. Olha só, tem alguns exemplos que eu acho bem interessantes, né? Por exemplo, a Braskem, que é a maior produtora de resina plástica da América Latina, né? A Braskem hoje tem uma diretoria focada em resina reciclada, né? Ou seja, a gente falou aqui, lembra que eu falei do design, né? A gente já pensar no produto antes de produzir, né? E antes de produzir a gente já traz a circularidade, né? Então a gente tem condições hoje de ter uma resina que já é uma resina reciclada. Eles também têm um trabalho muito interessante que faz resina de cana-de-açúcar, né? E o que é importante também, você já consegue pegar um material biodegradável. A gente pode, puxando a questão de cana-de-açúcar, que esse é um case que eu sei que meu amigo Matthew Schutz adora, que eu gosto muito também, é com relação à Native, né? E uma coisa importante, né, gente? Quando a gente fala em circularidade, a gente logo pensa em embalagem, alguma coisa assim. Não. Circularidade, ela é um pensamento, uma mentalidade que serve para a nossa vida e para todos os setores da economia. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um exemplo de embalagens, vou dar um exemplo aqui do agro, né? Então, da agricultura, a gente tem a Native que produz, então, açúcar e álcool orgânicos em grande escala, né? Tem essa falácia de que não dá para produzir orgânicos em grande escala. O exemplo está ali, o exemplo brasileiro, interior de São Paulo. E eles mostram o quê? Eles produzem em escala açúcar e álcool orgânico, né? Mas, cara, o assunto não é orgânico aqui, é circularidade. O que acontece, gente? A cana-de-açúcar hoje, e o jeito que eles fazem, que regenera o solo, então isso que eu falei da regeneração, a importância da regeneração, e o que acontece? Regenerou o solo, eles têm uma produtividade muito maior do que os outros produtores de cana-de-açúcar, e o que acontece? Eles produzem açúcar e álcool, como eu falei, mas produzem também com esse bagaço que no passado era jogado fora, eles produzem energia elétrica. E hoje em dia você tem álcool de segunda geração, que utiliza enzimas, então, para produzir o álcool por meio da celulose que sobra depois ainda do processo de energia elétrica, né? Então, o efluente que antigamente era jogado fora e era um grande problema no setor, hoje em dia ele é utilizado para o quê? Para água. Então, você consegue separar os minerais que tem ali, você consegue utilizar aqueles minerais em outras produções, ou até naquela produção de cana-de-açúcar, e você ainda tem água. Então, eles têm uma produção completamente, um ciclo completamente fechado. Eles não precisam de água, eles não precisam enfim, adubação, fertilização, já tem ali no processo deles. Então, é um ciclo fechado. E ainda por cima, isso aí, esse método de produção, eles captam, então, o CO2 da atmosfera, né, e armazenam isso no solo. Então, enfim, é completamente circular. Então, de novo, um exemplo na agricultura. Para falar de embalagem... O Carlos, eu acho que pouca gente sabe, eu e o Carlos somos muitos fãs da Native. E essa empresa que é de lá perto de Ribeirão Preto, né, no interior de São Paulo, as fazendas, ela faz coisas que pouquíssimos brasileiros sabem, mas é a maior fazenda orgânica do mundo e de longe. Uau. A segunda maior fazenda orgânica é algo 3 vezes menor. E essa fazenda orgânica de escala, de grande escala, é brasileira. E que tem todas essas atrações de circularidade, de circular CO2, de capturar efluentes, de refazer, usar bagaça para gerar energia. Esse talvez seja muito bem lembrado. Eu adorei que você lembrou esse exemplo, Carlos, porque esse talvez seja o nosso exemplo mais completo de uma grande empresa já muito avançada na circularidade. Concorda, Carlos? E para ter ideia,
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu sou fã demais, como você sabe. E aí, vou pegando os ganchos, né? E aí a Native, por exemplo, então, ela é quem fornece álcool para Natura, que utiliza também do plástico que é produzido da cana-de-açúcar da Braskem, né? Então, a Natura, ela pensa também a circularidade, né? Agora, por exemplo, acabou de lançar um produto que utiliza resíduos, lixo dos oceanos para embalagem, né? Então, pensa também de antemão nesses produtos. A Natura também foi pioneira, né, gente? Questão de embalagem, por exemplo, na utilização de refil. Então a gente não tinha isso no Brasil. Hoje é uma coisa bastante comum, mas a gente não tinha 15, 20 anos atrás. Então a Natura introduziu a questão do refil. Isso é pensar de maneira circular também. Agora, uma coisa que eu queria trazer, que eu acho que é bastante importante, para além da questão dos produtos, etc, etc, o que eu estou vendo de legal que está acontecendo cada vez mais agora é o estabelecimento de metas. Isso eu estou achando fantástico, né? Porque, como diz o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, a ciência já mostrou tudo o que tinha a mostrar, é claro que vai evoluindo, né? Mas no sentido assim, já mostrou tudo o que tinha a mostrar, a gente já conversou tudo o que tinha a conversar, a gente já sabe de quem é a responsabilidade, então agora não está nem na hora mais da ação, né? Porque tem o famoso call to action, né? O chamado para ação. Não é disso que a gente está falando, a gente está falando e assim, mostra o resultado. É disso que a gente precisa, né? Nesse momento que a gente está da história. E aí as empresas cada vez mais estão estabelecendo metas, né? E metas muitas vezes assim agressivas, né? Então, por exemplo, pensar a Natura ela pensa em ser completamente impacto positivo na verdade, ou seja, pensando na regeneração, ela quer ser regenerativa até 2050. Isso não é trivial, gente, não é trivial. Se a gente vai, por exemplo, para a Ambev, então, já colocou uma meta de até 2025 ou 2030, vou pedir desculpas aqui de não lembrar a data certinho, de usar, então, 100% de plástico reciclado, não é reciclável. Né? Lembra que o reciclável é aquela coisa que reciclável a gente tem muito, só que a gente não recicla. Então não adianta muita coisa, né? E aí é plástico reciclado, né? Ou seja, fechou o ciclo da circularidade, né? Então, Esses a exemplos gente que você está tem um trazendo, outro Carlos, caso, realmente tem mais um caso? Então vamos lá, que a gente precisa de só casos deixa de eu falar mais esperança. um, só deixa eu falar mais um que eu gosto muito também, que é um caso assim, completamente, bem diferente, assim, não é nada intuitivo, eu diria, né? Produção de cimento. Né? Como que a gente traz circularidade de produção de cimento, né? Então a gente tem, por exemplo, a Votorantim, olha só que interessante, né? Para você produzir o clinker, que daí você produz o cimento, né? É uma matéria-prima do cimento, você precisa, pensando aqui, isso é o calcário, daí você produz o clinker e aí você produz o cimento, tá? E aí o que acontece? A Votorantim, lá em Primavera, e eu conheci muito Primavera no Pará, lugar maravilhoso, você, que tem? Tem uma produção muito grande de açaí. E o açaí, você tem também o resíduo do açaí, e que está sendo um problema em muito lugar no norte do Brasil. O que a Votorantim está fazendo? Está usando o caroço e o bagaço do açaí para produzir energia, para produzir o cimento. Né? Então isso, você elimina o problema que você tinha, que já está sendo bastante grande, né? Você reduz o problema que era desse resíduo do açaí para produzir cimento e nisso você reduz a emissão de gases de efeito estufa. Então eles estão reduzindo 100 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano com o açaí, né? Então esse é um outro exemplo que eu acho bastante... E aí eu vos juro que eu dou o último exemplo aqui, para não me alongar muito, mas um outro exemplo que eu vivi também, que eu gosto muito, que é então da Votorantim também, era Votorantim Metais, que agora chama Nexa, e um caso que era o seguinte, a gente sabe que as barragens elas são um problema no Brasil, né? A gente teve exemplos recentes aí, enfim, catástrofes enormes. E o que acontece? Eles tinham ali uma produção, né?
e essa produção eles conseguiam extrair mais minério virgem, né? Só que eles estavam tendo que parar de extrair porque não tinha como mais colocar naquela represa, né? E aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, nossa, mas a gente vai deixar aquele minério no chão, né? Porque a gente não consegue mais depositar o rejeito aqui. Aí eles foram atrás e descobriram uma maneira então de utilizar o resíduo. Então todo aquele resíduo que estava, imagina, sendo colocado por décadas Empilhando. naquela represa, exato, estava sendo empilhado, ele foi sendo utilizado para o processo e estava sendo mais barato do que pegar da natureza. Então hoje, aquela mina, ela é resíduo zero. Ela é resíduo zero. Então é uma questão do quê? Do pensamento da circularidade, de você entender que na verdade você pode se pesquisar, porque é tudo, vamos lá, né, gente, o que traz o pensamento da da economia linear então a questão de pensar que tudo é infinito, né? Então posso extrair o quanto eu quiser da natureza que nunca vai acabar e eu posso jogar o lixo o quanto eu quiser que a natureza se vira. Isso não é verdade. Não é Então eu verdade. Isso acabei de é citar um exemplo que infinito era só a isso, morte, só a impermanência é infinita, não é? A só a economia circular permanência. é meio zen, E... né? Tipo, é o yin yang, é a gente reaproveitar as energias, a gente conseguir, Exato. porque senão a gente vai acabar, não dá, pô. Você deu vários exemplos assim de empresas, o que é muito importante. A gente falou também de governos e tudo, legislação, né? Políticas públicas para incentivar. Agora a gente sabe que uma das pontas mais importantes que puxa essa transformação é o consumidor, é o cidadão comum, é o nosso ouvinte Consumidor. aqui do podcast Recicla. Qual é o papel de cada um de nós nesse processo de incentivar as empresas e o governo na economia circular? Este papel fundamental, né? Fundamental. Primeiro, a gente tem que olhar para o nosso dia a dia, né? Então, o que eu consumo? Aquilo que eu comentei, eu preciso consumir, né? Se eu consumir, como que eu vou, Descartar. enfim, descartar aquele resíduo, né? Então, acho que primeiro a gente tem que olhar isso, né? E quando a gente pensa em economia circular, de novo, a gente não está falando aqui só na questão de consumo de produtos, mas também a gente falar aqui de energia elétrica, de água, como que eu consumo? Eu estou consumindo adequadamente, né? Tudo faz parte do mesmo ciclo, né? Primeiro, então, como aí consumidor, e além de consumidor, além do que eu consumo diariamente na minha casa, consumidor no sentido de cobrar as empresas, né? Se eu sei que aquela empresa ela está preocupada e está fazendo ações para que promova a economia circular, eu tenho que comprar daquela empresa. E depois disso, o tipo de material que eu estou consumindo é adequado? Não é adequado? A gente tem que olhar isso. É um material reciclável? É um material reciclado? Né? Então isso também é muito importante. Eu não posso consumir com refil, por refil, né? Isso já é uma grande ajuda, né? E depois também, a hora que eu for descartar, como que eu faço esse descarte? Isso que eu comentei, não adianta nada eu olhar ali que é reciclável e ficar feliz, só que se eu descartar de maneira inadequada, aquilo lá não vai ser reciclado, né? No Então momento isso é da muito compra, você está no importante. Para além supermercado lá, disso, pegou o produto, como é que você sabe se aquilo é de uma fonte renovável ou não, se tem produtos reciclados? Como é que a gente faz? Tem que descobrir antes ou tem como olhar na embalagem e descobrir essas informações? Casé, isso é bem importante, na verdade, e a pergunta assim, a gente tem ali o símbolo do reciclado, né? Então aquele triângulozinho do reciclável e reciclado, né? Está escrito na embalagem, mas para além disso, a questão da rotulagem ambiental parece que é um tema fácil, mas não é, né? Isso, a ONU Meio Ambiente, ela discute muito isso, ela tem uma frente inteira dedicada a isso, né? Porque é necessário cada vez mais a gente ter no rótulo dos produtos todas essas informações, né? Então, por exemplo, vários países já estão colocando, obrigando os produtos a colocarem, as empresas a colocarem na embalagem dos produtos, a emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, né? Então, quanto aquele produto consome de água? Eu quero saber, né? Eu quero saber porque eu posso comparar entre eles e ver o que eu vou consumir, né? Então, assim, hoje já tem várias informações, né? Principalmente a questão do reciclável e reciclado, né? Que estão ali na embalagem, mas isso aí está melhorando cada vez mais, né? Isso, de novo, vai de um outro papel que o cidadão tem,
que é de cobrar as empresas, né? E a cobrança às empresas, ela vem por várias maneiras. Uma cobrança que se dá por meio de deixar de consumir aqueles produtos que sabidamente impactam muito a natureza, né? Passar aqueles produtos que são consumir mais aqueles produtos que são regenerativos, né? Mas é muito mais caro? Não necessariamente, né? Inclusive, até por uma questão de eficiência, né? Ou seja, eu estou deixando de consumir matéria-prima, eu estou deixando de consumir embalagem, pode ser que ele seja até mais barato, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Ainda no papel aí do consumidor, e é esse consumidor como, por exemplo, investidor, né? O mercado financeiro brasileiro se modificou bastante nos últimos anos e hoje você pode investir de várias maneiras mais criativas, eu diria. Você não precisa ser um investidor de um grande montante, mas você pode investir R$ 5.000, R$ 1.000 em algumas empresas que têm a circularidade ali como imperativo e muitas vezes são negócios sociais, etc, etc, né? Então, essa é uma outra maneira de ir como investidor. Então, eu vou investir naquelas empresas que eu sei que têm a circularidade, né? Outra maneira, cobrar o governo. Então, o nosso papel de cidadão. Naquele município, eu não tenho aterro, tenho lixão, por que isso, né? Eu tenho que cobrar o governo. E não só isso, eu tenho que cobrar nossos parlamentares, né? Tem legislação parada referente a isso, e é claro que a gente não vai mapear isso, mas a gente tem uma série de ONGs, a gente tem uma série de, enfim, programas como esse aqui agora, né? Que trazem informações e com munidos dessas informações eu posso cobrar. E aí eu traria mais um exemplo aqui também, a gente pensando em empresa de novo como colaborador, né? Eu quero trabalhar naquela empresa que eu sei que impacta positivamente a sociedade em geral, incluindo aí também a natureza, né? Então, é um papel fundamental e muito amplo. E Eu até agora a gente gostaria está de... chegando nas eleições municipais também, e é impressionante como isso não faz parte da pauta, né? E isso deveria ser um dos critérios para você escolher o seu vereador, né? Esse cara está falando, esse homem, essa mulher, eles estão falando sobre economia, sobre ambiente, sobre economia circular, sobre meio ambiente, sobre saneamento básico, sobre água, né? Sobre racismo ambiental. Isso não parece que não está na pauta e a gente vai eleger essas pessoas agora. Então, realmente é muito importante a gente pensar quais são os candidatos que estão colocando o meio ambiente na pauta de suas plataformas. Matthew, você ia fazer uma consideração final agora, antes de nós terminarmos? Eu queria falar isso, eu queria emendar na sua consideração que eu ia falar a mesma coisa. Uma das coisas mais importantes que eu acho que o cidadão pode fazer é falar do assunto, é militar, é ser ativista, é votar, é buscar o candidato que está falando naquilo, que coloca o ambiente como uma prioridade. Você está incomodado com a quantidade de lixo que você utiliza? Você está incomodado com a poluição do ar? Você está incomodado com a poluição, com o aquecimento global que acontece pela poluição do ar? Quer dizer, quem está falando daquilo? Quem se propõe a lidar com esse assunto? Quem elege isso como importante? E você tem que falar. Se a gente não falar desses assuntos, nunca vamos resolver. Na minha vida, eu vi muito avanço em questões, por exemplo, de comunidades LGBT. Por quê? Porque falamos nisso. Eu vi avanços em racismo, antirracismo. Por que falamos nisso? Então, se a gente quiser resolver essas questões, a gente precisa realmente falar desses assuntos, cobrar esses assuntos, fazer ativismo, doar para a ONG, cobrar político. Eu adorei essa coisa que o Carlos falou. Tem lixão na sua cidade? Começa a encher o saco. Começa a mandar e-mail. Começa a perguntar por quê. Começa a falar quem tem projeto para resolver isso. É chato, mas a cidadania é importante e ela tem um componente que exige participação. Era isso. Carlos, obrigado, Matthew. Carlos, sua consideração final antes da gente
nos despedirmos dos nossos ouvintes. Obrigado, Cazé. Não, uma satisfação enorme aqui poder discutir com vocês esses temas, né? Isso que o Matthew vinha falando da participação, né, gente? Isso que eu comentei ainda antes, né? Que essas palavras da moda, né? Mas de fato, assim, a gente está nessa era da hiperconectividade, hipertransparência, então a gente tem muitas maneiras, né? Hoje, com o celular na mão, a gente coloca a informação que a gente quiser para o mundo, né? E tem, por exemplo, eu vou citar aqui um aplicativo que é o Colab, C-O-L-A-B, e que eu gosto muito, que ele faz disso. Ele faz uma participação cidadã mais ativa, né? Então você pode ali, enfim, e para todos os temas, inclusive desses que a gente está conversando agora, de fazer aí suas denúncias, eu diria, né? Quando a gente está tratando mais de poder público. Então, enfim, tem milhares de maneiras da gente agir. Então fica aí a colocar essa responsabilidade no ombro de cada um, cada uma. Não é só também cobrar, é a gente olhar para o nosso dia a dia, para não falar outra coisa. Sensacional. Muito obrigado, Carlos, ele que é diretor executivo do Impacto Global da ONU aqui no Brasil. Matthew, muito obrigado também. Sensacional, muito divertido passar esses minutos com vocês. Muito obrigado pela audiência de todos os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo. E se você está em São Paulo, se liga, é só ligar no 156 ou entrar no reciclasampa.com.br e saber direitinho o dia que o caminhão da reciclagem passa aí na sua rua para você deixar e participar dessa revolução. Porque sim, é desesperador, mas tem luz no fim do túnel, que é a economia circular, se você nos ajudar. Vamos que vamos, vamos junto. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.